Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nós estamos iniciando o 17º episódio da terceira temporada do Verbum, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022, e eu quero acolher você que já nos acompanha há muito tempo. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha há bastante tempo tem feito esse canal crescer, esse projeto crescer, porque você tem compartilhado esses vídeos. E eu também quero acolher você que está chegando hoje pela primeira vez. Alguém compartilhou ou apareceu aí para você esse vídeo. Seja muito bem-vindo. Aqui no Projeto Verbum, nós fazemos uma leitura das Escrituras Sagradas. Nós oramos para que essa leitura, de fato, seja aplicada nos nossos corações, e nós fazemos isso de acordo com os princípios interpretativos que a Santa Igreja Católica nos propõe. Nós já estamos praticamente terminando a terceira temporada, já estamos no capítulo 5 da Epístola de São Tiago. A gente já trabalhou a carta de São Paulo aos Efésios, as 3 cartas de São João, e agora nós estamos quase terminando a terceira temporada, estamos no finzinho da Epístola de São Tiago, e hoje vocês vão perceber que Tiago alivia um pouco o tom. Você deve se lembrar que nos episódios 14, 15 e 16, Tiago pegou pesado, né? Ele deu umas broncas na gente, que deixou a gente até meio zureta. E agora, ele tem um tom mais paterno, mais cuidadoso. Eu acho que ele, depois de bater muito na gente, ele resolveu dar uma assoprada e a gente vai entender como que Tiago chega com esse tom mais paternal para nós, porque nós vamos estudar Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 11. É o episódio A Paciência Tudo Alcança. A paciência tudo alcança. Convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar. É só você curtir e compartilhar. Só fazendo isso você vai fazer com que esse projeto chegue a mais pessoas. Mais pessoas possam participar dessa leitura das Escrituras Sagradas, tá bom? Então eu conto com você e convido você também a participar do nosso canal do Telegram. Nós temos um canal de alunos do Projeto Verbum no Telegram. Você pode clicar no link que está aqui na descrição ou entrar no site verbum.app, já eu vou falar mais sobre esse site, mas no canal do Telegram você tem primeiro a companhia de quase 3.000 pessoas. Nós estamos em torno de 3.000 pessoas nesse canal, e é um canal por meio do qual nós esclarecemos dúvidas, contamos as novidades, interagimos com os alunos. Então, eu convido você a participar deste canal também. Eu mencionei o verbum.app. Esse site é o site onde você tem todos os vídeos, todas as aulas, todas as temporadas, todos os episódios, organizado por temporada, por passagem bíblica, por tema. Então, se você estiver lendo algum texto aí do Novo Testamento, você não entendeu o que esse texto quis dizer, vai lá no verbum.app, localiza a passagem que você vai ter um estudo bíblico sobre esta passagem, tá bom? Lá tem todas as temporadas, todos os episódios. Convido você a conhecer este site também. Lembrando que esse curso, né, chega até você gratuitamente, como fruto de uma parceria entre mim, professor Eduardo Faria. Convido você a me seguir no Instagram, @professor Eduardo Faria, e também o aplicativo Pocket Terço. Convido você a baixar esse aplicativo.
no seu celular, porque esse aplicativo fez muito bem para a minha vida de oração e certamente fará pela sua vida de oração também. Falando em oração, vamos rezar, vamos pedir para que o nosso Deus nos abençoe, nos ilumine, abra nossas mentes e corações para o texto que nós vamos estudar nesta manhã de terça-feira. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, porque nós vamos rezar nesse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós vos adoramos e vos exaltamos, pois só vós sois Deus e outro não há como vós. Nós também vos louvamos e vos agradecemos pelo vosso amor, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, pelo vosso sustento. E tudo isso nos é expresso de maneira bem tangível por meio de vossa santa palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos entrega a vossa santa palavra por meio de vossa igreja, e vossa palavra traz vida para as nossas vidas, traz luz para o nosso caminhar. Palavra que o vosso Espírito Santo inspirou o autor sagrado. E vos pedimos que esse mesmo Espírito Santo possa nos iluminar para uma correta compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que nós não tenhamos apenas mais informações, que nós tenhamos também transformação. Nesse sentido, eu vos peço a intercessão de vossos servos, São Jerônimo e São João Neumann. São Jerônimo, rogai por nós. São João Neumann, rogai por nós. Que pela intercessão dos bem-aventurados São João Neumann e São Jerônimo, que esse estudo possa, de fato, transformar as nossas vidas e possa também chegar em outras vidas. E vos pedimos que nossa Mãe querida, Nossa Senhora, aquela que se abriu para o mover do Espírito Santo plenamente, trazendo salvação ao mundo, que ela possa nos conduzir para mais perto de seu Filho, Jesus Cristo. E nestas intenções nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como eu disse no início aqui desse episódio, o episódio 14, 15 e 16, os episódios 14, 15 e 16 foram pancada, Tiago bateu pesado na gente. Mas agora ele vai nos dar uma palavra de consolo muito encorajadora. Ele, como bom pastor, bom bispo do seu rebanho, sabia a hora de exortar, a hora de consolar, e agora chegou a hora de consolar. E ele nos diz que a paciência tudo alcança. Eu vou ler o texto bíblico e eu peço que você repare quantas vezes a palavra paciência aparece nesta passagem que nós vamos ler de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono e a chuva da primavera. Também vós, sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos,
tomai por modelo de paciência nos sofrimentos os profetas, que falaram em nome do Senhor. Notai que proclamamos bem-aventurados os que perseveraram firmes. Ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual fim o Senhor lhe concedeu, pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Muito bonito, né? Quantas vezes São Tiago fala a palavra paciência e quantas vezes São Tiago nos chama de irmãos. Irmãos, irmãos, irmãos. Ele não está igual ao episódio de ontem, ou se você estiver assistindo gravado, né? Ele não está igual o episódio 16, no qual ele fala: vós, ricos fraudadores, a sua carne será consumida pelo fogo. Não, aqui é: irmãos, calma, aquieta, confia em Deus, vai dar tudo certo. E alguns poderiam dizer que, inclusive, essa palavra é para aqueles que estão sendo oprimidos, para aqueles que estão passando por tribulações. E talvez esta seja a sua situação. Todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de tribulação. Tribulação, sofrimento, dor, faz parte da existência humana. Viver é sofrer. E enquanto você não entender isso, você não vai ser maduro. Você não vai ser completo. Você não vai ser pleno. Você não vai estar preparado para os desafios da vida. Viver é sofrer. Às vezes, a gente se ilude pensando que essa vida aqui é um parque de diversões, que essa vida aqui é um ambiente de gozo, prazer, regozijo, nas experiências que essa existência nos traz, mas não é. E você pensa que é por uma imaturidade, uma infantilidade perante a vida, e quando as coisas dão erradas, você fica desesperado. Você acha que Deus se esqueceu de você ou que Deus não existe, mas isso é tolice. Deus não se esqueceu de você, tá? Mas o sofrimento faz parte dessa existência desde Gênesis 3. Ah, Eduardo, Deus nos criou para o sofrimento? Não, Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para visão beatífica. Deus nos criou para o prazer pleno, para a alegria plena, que só é encontrado nele. Mas nós fizemos a opção pela autonomia. Nós fizemos a opção por desligarmos-nos de Deus. Quando? Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva tomaram a decisão de desobedecerem a Deus. E a partir daí, todo tipo de tragédia entrou no mundo. Então, quando você pensa em dor, divórcio, sofrimento, doenças, enfermidades graves, morte, tudo isso é fruto da nossa desconexão com Deus. Tudo isso é fruto da nossa desconexão com Deus. E enquanto estivermos nessa carne, esse sofrimento, essa dor serão presentes, Porém, nós temos uma promessa de que um dia, por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz, um dia toda dor, sofrimento, morte serão extirpados da existência humana. São João, escrevendo o Apocalipse, nos diz: vi novos céus e nova terra, e lá não haverá mais dor, mais luto, mais morte, mais doença, mais lágrimas.
O próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a nossa expectativa. Mas até esse dia chegar, a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento. A lidar com o sofrimento. Até lá. Eu já vi algumas igrejas, via de regra, igrejas evangélicas, via de regra. Mas eu já vi também alguns padres, algumas músicas cantadas por cantores católicos, que têm a seguinte mensagem: pare de sofrer. Você já deve ter visto isso. Você passou em frente à igreja, na fachada da igreja tem um cartaz assim: pare de sofrer, como se você venha para a minha religião e você vai parar de sofrer. E tem uma má notícia para você: não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E, de novo, né, via de regra eu vejo isso em igrejas evangélicas, mas eu já vi padres falando isso e já vi cantores católicos transmitindo músicas com essa mensagem: pare de sofrer. Como se, primeiro, como se isso fosse possível, né? Estão se vendendo uma ilusão. Isso não é possível. Primeira coisa é essa. E segundo, que não é essa a postura do cristão perante o sofrimento. Como cristãos, a gente não tem que fugir do sofrimento a qualquer custo. Perceba, eu não estou dizendo que você tem que correr atrás do sofrimento, tá? Se você puder evitar, evite, ótimo. Mas se ele chegar, sua postura não é fugir de maneira infantil, porque para você fugir de maneira infantil, você vai acreditar no discurso do mundo que diz que você tem o direito de ser feliz e você vai usar de subterfúgios pecaminosos em busca desse suposto direito. A nossa postura diante do sofrimento tem que ser outra. Uni-los ao sofrimento de Cristo. O meu e o seu sofrimento podem ser consagrados a Jesus, unindo-nos à paixão de Cristo em favor das nações. E quando a gente faz isso, meu irmão, você vai experimentar um gozo, uma alegria, um prazer que você nunca experimentou antes. Os santos, estude a vida dos santos. Os santos foram pessoas que sofreram absurdamente e eles eram absurdamente felizes. Absurdamente felizes. É quase que contraditório, é um paradoxo. Os santos sofreram muito e eles eram muito, mas muito felizes. Por quê? Porque a alma deles estava inundada da presença de Deus, de modo que a breve e momentânea tribulação não se comparava nem com a glória do porvir e nem com a presença atual do reino de Deus na vida dessas pessoas. E esse é o nosso chamado. Eduardo, você já chegou lá? Não. Quando eu estou sofrendo, quando as coisas dão erradas para mim, eu não fico absurdamente feliz. Peço a Deus essa graça e convido você a pedir também a Deus esta graça. No texto que nós lemos, nós pudemos perceber Tiago encorajando as suas ovelhas nesse sentido. E Tiago dá 3 exemplos muito interessantes. O exemplo do agricultor, o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó. Vamos para o texto? Vamos reler o texto agora, pausando e entendendo cada versículo? Irmãos, tende paciência até a vinda do
Senhor. Tá difícil? Saiba que o Senhor está voltando. O seu encontro com o Senhor vai ser mais rápido do que você imagina. E até que ele chegue, tenha paciência. Porque diante do sofrimento, perceba, o sofrimento não é opcional, tá? O sofrimento é obrigatório. A sua reação diante do sofrimento é opcional. Passar por tribulação, você vai passar. Isso aí não tem como. Seja você rico, pobre, seja você doutor ou analfabeto, seja você brasileiro ou argentino, passar pelo sofrimento você vai. O sofrimento não é opcional, ele é obrigatório. Agora, a sua resposta ao sofrimento varia. A sua resposta pode ser imaturidade, amargor e rebeldia, ou maturidade, doçura e paciência. E a paciência, é interessante que São Paulo, escrevendo aos Gálatas, a paciência descreve o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo causa em nós. E eu vou até abrir um parênteses aqui para fazer uma pequena catequese sobre a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo na sua vida produz uma série de coisas, mas eu vou focar em duas coisas que ele produz. Ele produz dons e produz fruto. Dons no sentido de carismas, tá? Então, o Espírito Santo produz carismas e produz fruto. O carisma é aquilo que todo mundo quer ter. Orar em línguas, pregar, ministrar na vida dos outros, ter o dom, né, o carisma do ensino, dons de curas. Todo mundo quer ter os carismas do Espírito. Mas o que de fato determina a presença do Espírito Santo na sua vida não são necessariamente os carismas. Sabe por quê? Porque o carisma dá para falsificar, dá para fingir. O fruto não. O fruto não dá para fingir, não dá para falsificar. E qual que é o fruto do Espírito? Essa transformação que o Espírito faz nas nossas vidas. A gente lê lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o sujeito que se diz cheio dos carismas do Espírito, mas não tem amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, talvez seja um fake. Talvez ele esteja simulando uma situação. E eu não estou falando isso pensando em ninguém, não. Estou falando isso pensando em mim. Eu preciso deixar com que o fruto do Espírito Santo que habita em mim floresça e frutifique. E eu estou dizendo isso porque quando São Paulo descreve o fruto do Espírito Santo, a paciência está no meio. Paciência. O que é paciência, queridos? Tem uma definição aqui de um dicionário bíblico que eu gostei mesmo, gostei muito, que é a, a definição de paciência em Tiago. Em Tiago, né, na epístola de São Tiago, paciência é perseverança com expectativa em meio ao sofrimento.
perseverança com expectativa em meio ao sofrimento. Eu já falei isso em outros episódios do Verbo. Você pode acessar o verbum.app. Lá na segunda temporada eu falo bastante isso. Começar uma coisa é fácil, terminar é difícil. Casar é fácil, ficar casado 50 anos é difícil. Entendeu? Iniciar um projeto é fácil, terminar é difícil. Começar uma faculdade é fácil, terminar é difícil. E por aí vai. E na vida cristã também. Ser cristão, humanamente falando assim, né? Para mim não custou nada. Eu tinha 1 mês de vida, minha mãe me batizou. Perseverar ao longo das décadas de vida, isso é difícil. Então, a palavra do pastor aqui, pastor Tiago, o bispo das almas da sua diocese aqui, pastor da sua diocese, diz: tende paciência até a vinda do Senhor. Tá difícil? Tende paciência. Aí ele dá o exemplo do agricultor. Olha o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono e da primavera. Perceba, numa sociedade agrária, rural, esse exemplo talvez faria mais sentido. Mas eu diria que isso vale para qualquer coisa de valor que você queira desenvolver. São Tiago dá o exemplo aqui do agricultor, pensando aqui no agricultor da Palestina, tá? De Israel. Por que eu sei disso? Porque ele fala da chuva de outono e da chuva de primavera. A chuva de outono era a chuva que regava a terra para a produção de cereais, cevada, trigo. E a chuva de primavera, que era a chuva lá de abril, maio, por aí, era a chuva que preparava a terra para a produção de uva e azeitona. Vocês estão entendendo, né? Cevada, trigo, uva e azeitona fazia parte da produção agrícola de Israel nos tempos bíblicos. Até hoje, né? Mas falando dos tempos bíblicos. A azeitona para fazer azeite, a uva que fazia vinho, o trigo e a cevada que fazia pão, enfim. A chuva de outono era a chuva para preparar para os cereais, a chuva da primavera era a chuva da uva e da azeitona. Mas o ponto aqui é que, se o agricultor quiser sustentar a família dele, ele tem que ter paciência. Primeiro, para esperar a chuva. E segundo, para esperar brotar. Você não planta alguma coisa e no dia seguinte você colhe. Você planta e você espera. No caso aqui do cereal, a colheita demorava meses. Alguns outros tipos de cultura demora anos. Demora anos. Você vai plantar alguma coisa para daqui a anos dar resultado. Um exemplo, né? Eu não entendo muito dessas coisas, tá, gente? Aliás, se tiver algum entendido aqui de agricultura, pode comentar aí no chat. Mas eu li recentemente que pessoas que investem em fazenda de eucalipto para fazer papel, essas coisas, fazer compensado, as pessoas que investem em fazendas de eucalipto reflorestado, essas coisas, é no mínimo 5 anos para o primeiro corte. No mínimo 5 anos, olha. 5 anos é muito tempo. Precisa de paciência. Isso vale... Vamos trazer para o contexto urbano? Eu estou falando muito aqui do contexto agrícola, né? Isso vale para outras coisas também. Você quer fazer um investimento para que você tenha uma boa aposentadoria. Aí você cria lá um fundo, investe no Tesouro Direto ou em algum fundo de investimento. Você investe hoje, é mês que vem que você vai ter esse resultado? Não. São dias, meses, anos, décadas para você recolher isso. Se você estiver abrindo
uma empresa, iniciando um projeto, criando um filho. Você está criando um filho, você ensina uma coisa hoje para o seu filho. Aprendeu? Não. Você tem que ensinar de novo a mesma coisa e depois no dia seguinte a mesma coisa. Paciência. Paciência. Com a gente foi assim. Você não aprendeu tudo de primeira. Seu pai e sua mãe tiveram que ter paciência com você. Então, São Tiago dá aqui esse alerta para a gente. Tenham paciência. Olhe para o agricultor. Para o agricultor ter fruto, ele espera. Se você quiser frutificar, espere. Espere. Não coloque a carroça na frente do boi. Não se precipite. Tenha paciência até a vinda do Senhor. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Também vós sede pacientes e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Duas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, firmar o coração. Firmar o coração é uma expressão muito comum no Novo Testamento. Tiago, né, usou essa passagem, essa expressão. Paulo usa essa expressão lá em 1 Tessalonicenses 3,13, em 2 Tessalonicenses 2,17. Pedro usa essa expressão em 1 Pedro 5,10. Firme o vosso coração. O que é isso? Lembra, lá no primeiro capítulo de São Tiago, eu não vou lembrar agora qual episódio que é, mas é no capítulo que São Tiago fala sobre pessoas de ânimo dobre. Pessoas de ânimo dobre, de alma dupla. Quer ver? Eu vou falar para você qual que é a passagem e o diretor vai achar esse episódio. É Tiago, eu lembro que é Tiago capítulo 1. Você lembra, diretor? Quando Tiago fala para a gente não ter ânimo dobre, aqui, ó, Tiago 1,8. Tiago 1,8. Que aquele que tem ânimo dobre, ou seja, que tem uma alma dupla, não vai alcançar nada do Senhor. Que episódio é esse, diretor? Tiago 1,8. Nesse episódio, Tiago fala de pessoas de alma dupla, ou seja, episódio 2, sabedoria na aprovação. Obrigado, diretor. Nesse episódio, Tiago fala de pessoas que uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Um dia está em chamas por Jesus, ama a Santa Igreja, no outro dia está aprontando aí e falando mal de Deus e de tudo. Ânimo dobre. Tiago aqui nos convida a termos o coração firme. Coração firme é aquele que sabe o que quer, conhece em quem ele crê. Coração firme. Firme o seu coração. Está doendo, está sofrendo? Firme o seu coração. Por quê? A vinda do Senhor está próxima. Perceba que aqui essa expressão, né? A vinda do Senhor está próxima, ou no próximo versículo, olha que interessante. O juiz está às portas, né? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Ou seja, se você ficar reclamando do seu irmão, você está sendo juiz na vida dele. A gente já viu isso em alguns episódios atrás. Não faça isso. Não fique reclamando. Reclamar não vai adiantar nada, você vai ser julgado. Se você acha que alguém precisa ser confrontado, vai lá em amor e converse com a pessoa. Se você não quer conversar com a pessoa, não fique se queixando da pessoa. Para que não sejais julgados. O juiz está à porta. Perceba que Tiago fala que a vinda do Senhor está próxima e o juiz está à porta. Ele fala com celebração. Ele fala com alegria. Ele fala como se isso fosse uma coisa boa. Mas algumas outras passagens do Novo Testamento falam que a iminência da chegada do juiz, da volta de Jesus,
é algo preocupante. É algo que deve acender uma luzinha de alerta. E aí? A volta de Jesus é um evento feliz ou um evento triste? A volta de Jesus é para te deixar feliz ou é para te deixar preocupado? Resposta? Depende. Depende. Por que que depende? Pensa num cativeiro. Um sequestrador sequestrou uma moça e colocou ela num cativeiro. A chegada da polícia é um evento feliz ou um evento triste? Depende. Para a moça sequestrada, é um evento feliz. Ela está sendo liberta. Para o sequestrador, é um evento triste. Ele foi pego. Entendeu? A volta de Jesus é um evento feliz para aqueles que aguardam em santidade, em obediência, com paciência. Aqueles que se refestelam no pecado, aqueles que negam a Deus, aqueles que estão se revirando no pecado mortal, vai ser um evento triste. Vai ser um evento de acerto de contas. Aqui, São Tiago nos diz que o juiz estar às portas é um evento feliz. E isso deve encher o nosso coração de esperança, perseverança no meio à dor e ao sofrimento. Isso é paciência. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos sofrimentos os profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui é um exemplo. Lembra que eu disse no início desse estudo sobre a vida dos santos? Tiago está fazendo a mesma coisa, ele está falando dos santos profetas do passado. Os santos profetas do passado foram homens que denunciaram o pecado, que colocaram o dedo na cara dos poderosos e por isso foram fortemente perseguidos. Mas diante da perseguição, eles foram perseverantes, alegres, porque eles tinham certeza de que eles estavam no centro da vontade do Senhor. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. O mais próximo de Tiago, São João Batista, profeta. Morreu degolado, aliás, decapitado. Isaías morreu cerrado ao meio. Jeremias várias vezes foi amarrado no tronco pelo rei e chicoteado. E por aí vai. Os profetas do passado sofreram muito por denunciar o pecado, por pregar a palavra de Deus. E no meio ao sofrimento eles foram pacientes, eles não mudaram a mensagem deles. Sede pacientes, pois o juiz está às portas. E por fim, São Tiago nos dá um outro exemplo. Notai que proclamamos bem-aventurados os que perseveraram firmes, né? Aqueles que foram perseverantes em meio às lutas, hoje são bem-aventurados. Exemplo, Santo Atanásio. Santo Atanásio, por defender a divindade de Jesus, ele foi preso, ele foi exilado, ele foi caluniado. Muitos sucumbiram, Santo Atanásio não. Hoje nós o consideramos bem-aventurado por causa da paciência dele. Eu e você temos que ser pacientes em meio à perseguição se estivermos sendo perseguidos por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa da verdade. E aí ele dá o exemplo de Jó. Ouvistes falar da paciência de Jó e sabeis qual o fim que o Senhor lhe concedeu, pois o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Olha só, você deve conhecer a história de Jó. Se você não conhece, eu convido você a ler o livro de Jó. O livro de Jó é um barato. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, foi o livro de Jó.
Eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, e eu ouvi falar da história de Jó, nunca tinha ouvido falar, falei, vou ler esse livro. Peguei e é fantástico, gente, porque Jó era um homem justo, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, um homem rico, um homem cheio de filhos, feliz. E aí, Satanás diz para Deus que Jó só era fiel a Deus porque ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha família. Aí Deus autoriza Satanás tocar em Jó, menos na vida dele. E aí Jó perde os filhos dele morrem, todos. Jó perde a riqueza, ele perde tudo, todos os bens dele, as criações, a fazenda, ele perde tudo. E Jó perde a saúde. Ele começa a ter um monte de úlceras na pele, que coçavam tanto que ele usava caco de telha para se coçar, uma coisa absurda. A única coisa que Jó não perde é a esposa. E a esposa fica do lado dele, infernizando. Você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa. Ao ponto da esposa mandar Jó maldizer Deus. Porque no meio da dor e do sofrimento, Jó perdeu os filhos, perdeu o dinheiro todo, virou mendigo e perdeu a saúde. No meio da dor e do sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus. E a palavra da mulher de Jó foi: amaldiçoa esse Deus. Como que você está fiel a Deus até hoje? E tem uma passagem lá no livro de Jó, muito bonita, mas muito bonita, que é quando a mulher de Jó, né, diz isso para ele, amaldiçoa o seu Deus e morra. Deixa eu achar aqui. É isso mesmo. Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Olha a resposta de Jó. Falas como uma doida. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal também? Ora, quando Deus te dá tudo do bem e do melhor, você está feliz da vida. Quando acontece uma desgraça, você vai criticar Deus? Quem diz que Deus é seu funcionário? Tem a obrigação de te dar tudo o que você quer. E Jó não peca contra Deus. Depois Deus restitui tudo que Jó perdeu. Tudo, Deus restitui tudo. E no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó fala para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por que eu estou citando essa história de Jó? Bom, primeiro porque São Tiago citou. E segundo, porque a perseverança de Jó no meio do sofrimento fez com que Jó conhecesse Deus mais intimamente. Perceba, às vezes a dor pode ser uma bênção de Deus para que você o conheça mais, para que você se aprofunde no relacionamento com Ele, para que você o veja face a face. Por que Deus fez isso? Porque Deus é muito misericordioso e compassivo. Essa passagem, né, dizer que Deus é muito misericordioso e compassivo, me lembra Êxodo 34, 6. É o próprio Deus se apresentando. Êxodo 34, 6. Passando o Senhor por diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo
clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Meus irmãos, como eu disse no início, depois de 3 pancadas, episódio 14, 15, 16 foram 3 pancadas, no episódio 17 agora, São Tiago nos pastoreia. São Tiago nos dá uma palavra de consolo. E eu espero que essa palavra tenha chegado até o seu coração. O que você deve levar para casa disso daqui? Não use do sofrimento como desculpa para negar a Deus, para apostatar, para pecar. Use do sofrimento como uma oportunidade de crescimento, de maturidade, de unir-se à paixão de Cristo e de exercitar a paciência, a perseverança. Por quê? Porque o juízo está à porta. E quando Jesus voltar, ele mesmo vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Eu não sei qual é a sua dor, eu sei qual é a minha, mas eu sei que no meio da dor você pode aprender a consagrá-la a Deus e se aproximar de Deus nesse processo. É fácil? Não, ninguém falou que seria. É possível? É possível. E eu quero encerrar com as palavras de Teresa, Santa Teresa de Ávila, uma mulher que tanto sofreu, mas uma doutora da igreja que tanto nos ensinou. Alguns historiadores, alguns especialistas, existem alguns teólogos que são doutores em Teresa de Ávila, de tanto que essa mulher produziu. E eles dizem que, humanamente falando, essa mulher foi uma das responsáveis pela igreja ter sustentado a crise que ela passou no século XVI, com o grande cisma protestante. A força dessa mulher, em meio às dores, alguns especialistas dizem que foi responsável pela igreja permanecer de pé. Ah, Eduardo, não foi Deus? Gente, é claro que foi Deus. Eu estou falando a instrumentalidade humana. Foi Santa Teresa de Ávila, foi uma das. E olha o que ela escreveu em um de seus poemas mais conhecidos. Eu quero encerrar o estudo de hoje lendo esse trecho de um dos poemas mais conhecidos de Santa Teresa de Ávila. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo. Que Deus abençoe e até o próximo estudo de Verbo, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas.